Seu filho está sob ataque agora, e você não está vendo. Enquanto você assiste isso, existe uma batalha real, invisível, violenta acontecendo ao redor da sua família. E o que vou te mostrar nos próximos minutos pode ser a diferença entre ver seus filhos destruídos ou protegidos pelo poder de Deus. Se você sente que algo está errado na sua casa, se percebe que uma paz que existia simplesmente desapareceu, se seus filhos mudaram e você não consegue explicar o porquê, fique comigo até o final, porque o Espírito Santo me trouxe aqui hoje com uma revelação que vai abrir seus olhos para uma realidade que o inimigo não quer que você descubra. Antes de continuar, se você está sentindo que esta mensagem é exatamente o que você precisava ouvir hoje, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para receber mais orações e mensagens poderosas que vão fortalecer sua fé. E nos comentários escreva Amém ou compartilhe o que Deus está falando com você neste momento, porque seu testemunho pode ser o encorajamento que outro irmão precisa ouvir hoje. Existe um guerreiro celestial que o inferno teme. Um anjo tão poderoso que foi ele quem expulsou Satanás do céu. E pouquíssimos cristãos sabem como invocar a proteção dele sobre suas famílias. São Miguel Arcanjo, o príncipe das hostes celestiais, foi designado por Deus desde o princípio para lutar especificamente por famílias que estão sob ataque. E o que vou te ensinar aqui não é teoria religiosa, é estratégia de guerra espiritual, que tem transformado casas inteiras, libertado filhos das drogas, curado doenças inexplicáveis e restaurado o que parecia completamente perdido. Preste atenção no que vou falar agora. Quando seu filho acorda gritando no meio da noite e você não sabe o motivo, quando comportamentos estranhos começam a aparecer do nada, quando sua casa, que era um lugar de paz, se transforma em campo de batalha constante, isso não é normal, não é fase, não é só adolescência ou rebeldia. Meu irmão, minha irmã, é ataque espiritual direto e intencional contra aquilo que Deus mais ama. O inimigo descobriu que se ele destruir as famílias, ele destrói gerações inteiras. Ele impede que o reino de Deus avance. E por isso ele trabalha sem descanso para roubar, matar e destruir tudo dentro da sua casa. Mas o que ele não quer que você saiba é que você não precisa aceitar isso passivamente. Você não precisa ver seus filhos sendo destruídos enquanto se sente impotente. Porque Deus já providenciou a solução, já enviou o exército, já posicionou o guerreiro mais poderoso do céu para lutar ao seu lado. Mas você precisa saber como ativar essa proteção celestial. A palavra de Deus nos revela em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E essa não é apenas uma frase bonita para decorar. É a realidade brutal do mundo espiritual que cerca cada família cristã neste momento. O inimigo sabe que se ele conseguir destruir as famílias, ele destrói gerações inteiras, ele impede que o reino de Deus avance na terra e por isso ele trabalha incansavelmente, dia e noite, arquitetando estratégias sofisticadas para roubar, matar e destruir tudo aquilo que você construiu com tanto amor, com tanto sacrifício, com tanta oração. Mas espere. Há algo que você precisa saber e que pode mudar tudo agora. Deus não deixou você desamparado nesta batalha. Ele não te colocou em um campo de guerra sem armas, sem estratégia, sem defesa, porque desde o princípio Ele estabeleceu exércitos celestiais para lutar ao lado daqueles que o buscam com sinceridade. E entre esses guerreiros celestiais, existe um que tem autoridade específica sobre a proteção das famílias e dos pequeninos. São Miguel Arcanjo, cujo próprio nome significa quem é como Deus.
Uma pergunta retórica que se transforma em declaração de guerra contra todo poder demoníaco que ousa desafiar o Deus Altíssimo. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, sobrecarregado, cansado de lutar sozinho, vendo seus filhos se desviarem ou enfrentarem situações que você não consegue controlar, sentindo que suas orações não estão sendo ouvidas, questionando se Deus realmente se importa com o que está acontecendo dentro da sua casa. Pare um instante. O que o Espírito está dizendo agora ao seu coração? Você sente essa pressão no peito, esse nó na garganta, essa vontade de chorar que você tem segurado há tanto tempo? Isso é o Espírito Santo confirmando que esta mensagem não chegou até você por acaso. Filho de Deus, filha do Altíssimo, este é o seu momento Kairos, o tempo determinado por Deus para você entender que não precisa mais lutar sozinho, que existe um exército invisível pronto para entrar em ação a favor da sua família. A Bíblia nos conta em Daniel 10 que quando o profeta orou, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas havia uma guerra acontecendo nos lugares celestiais. E foi Miguel, um dos primeiros príncipes celestiais, quem veio para ajudar e garantir que a resposta de Deus chegasse até Daniel. E o mesmo Miguel que lutou por Daniel está disponível para lutar pela sua família hoje, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras carregadas da presença de Deus. Você já parou para pensar por que o inimigo ataca tanto as crianças, os jovens, os filhos daqueles que servem ao Senhor? Não ignore esta mensagem, porque o que vou revelar agora vai abrir seus olhos para uma estratégia demoníaca antiga, mas extremamente eficaz. Satanás sabe que se ele conseguir corromper a mente das crianças enquanto elas ainda estão em formação, ele terá adultos quebrados, feridos e distantes de Deus no futuro. Ele terá conseguido interromper linhagens de adoradores. Ele terá impedido que gerações inteiras cumpram o propósito divino para o qual foram criadas. Por isso, ele usa a tecnologia de forma distorcida, expondo crianças a conteúdos que destroem a inocência. Por isso ele trabalha através de sistemas educacionais que contradizem os valores cristãos. Por isso ele infiltra ideologias destrutivas disfarçadas de progresso e tolerância. Por isso ele ataca os relacionamentos dentro das famílias, criando divisões, rebeliões, afastamentos que parecem impossíveis de serem restaurados. Mas o Espírito Santo quer que você saiba algo agora. O inimigo não é mais forte que o Deus que você serve. E quando você aprende a invocar os recursos celestiais que Deus disponibilizou para você, quando você entende que pode clamar por Miguel Arcanjo para lutar pelas suas crianças, pela sua descendência, pelo seu sangue, tudo começa a mudar no mundo espiritual. E o que era impossível aos olhos humanos se torna inevitável pela intervenção divina. Deixa eu te contar algo que aconteceu há alguns anos em uma família que eu conheci pessoalmente. E preste atenção, porque essa história pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Era uma mãe cristã, dedicada, orando, fiel nos caminhos do Senhor, mas seu filho de 15 anos havia se afundado nas drogas de uma forma tão profunda que os médicos já não tinham mais esperança, já estavam falando em internação permanente, já estavam desistindo daquele menino. Ela orava todos os dias, jejuava, clamava, mas parecia que nada mudava, até que uma noite, no desespero total da sua alma, ela se lembrou de algo que sua avó costumava fazer: invocar São Miguel Arcanjo em oração específica para lutar pelos filhos que estavam sob ataque demoníaco. Ela começou a fazer essa oração todos os dias, com fé, com autoridade, declarando que Miguel tinha permissão de Deus para guerrear pelo seu filho, para destruir toda a fortaleza demoníaca, para cortar toda a corrente espiritual que mantinha aquele menino preso. Você sabe o que aconteceu?
Em 3 semanas apenas, o menino que estava completamente dominado pelas drogas acordou um dia diferente, como se algo tivesse sido literalmente arrancado dele, e começou um processo de libertação tão sobrenatural que os próprios psicólogos não conseguiam explicar. Ficaram sem palavras diante da transformação radical que aconteceu naquela vida. Hoje, esse jovem é um pastor que lidera um ministério de recuperação de dependentes químicos e ele mesmo testemunha que sentiu algo acontecer naquele dia, como se uma presença poderosa tivesse entrado no seu quarto e expulsado algo que estava lá há anos controlando sua vontade. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nessa narrativa. Você está sentindo que existe esperança mesmo quando tudo parece perdido. Você está começando a entender que a batalha pelos seus filhos não depende apenas da sua força natural, mas da intervenção sobrenatural de Deus através dos seus guerreiros celestiais. O profeta Eliseu viveu algo semelhante quando estava cercado por exércitos inimigos, e seu servo entrou em pânico. Mas Eliseu orou e pediu a Deus que abrisse os olhos do rapaz. E quando seus olhos foram abertos, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, forças celestiais prontas para proteger o homem de Deus. Esse texto está em 2 Reis 6, versículos 16 e 17, e a declaração de Eliseu foi poderosa. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você olhou para os problemas da sua família e achou que estava em desvantagem, que o inimigo tinha mais recursos, mais poder, mais estratégias? Mas a verdade que o Espírito Santo quer gravar no seu coração hoje é que você tem um exército invisível ao seu lado. Você tem Miguel Arcanjo designado por Deus para lutar pelas famílias que invocam o nome do Senhor. Você tem acesso a um poder que é infinitamente maior do que qualquer força das trevas que tenta destruir aqueles que você ama. O que vou falar agora vai chocar você, mas é necessário que você entenda a dimensão da autoridade que Miguel Arcanjo possui. No livro de Judas, versículo 9, a Bíblia revela que nem mesmo Miguel ousou proferir juízo de maldição contra o diabo, mas disse: "O Senhor te repreenda", mostrando que Miguel opera sempre sob a autoridade direta de Deus. Ele não age por conta própria, ele age como um instrumento da vontade divina. E isso é extremamente importante porque significa que quando você ora invocando Miguel Arcanjo, você não está orando a uma entidade independente. Você está pedindo a Deus que envie seu guerreiro designado para executar a vontade celestial na sua vida. Miguel não é um Deus. Ele não é alguém a quem adoramos. Ele é um servo de Deus, assim como nós, mas com uma função específica nos lugares celestiais: comandar as hostes angelicais na guerra contra as forças demoníacas. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, descreve a guerra no céu onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, e o dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Você percebe a magnitude disso? Miguel foi o líder da operação celestial que expulsou Satanás do céu. E esse mesmo guerreiro poderoso está disponível para lutar pela sua família hoje. Talvez, neste momento, você esteja se perguntando: mas como eu faço isso? Como eu invoco Miguel Arcanjo? Como eu coloco esse exército celestial para trabalhar a favor da minha casa? Acalme seu coração, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te ensinar algo que vai transformar completamente a forma como você ora pela sua família. Primeiro você precisa entender que não é uma fórmula mágica, não é uma simpatia, não é misticismo vazio. É uma oração genuína, baseada na palavra de Deus.
onde você reconhece a soberania de Deus, reconhece a autoridade que Ele deu aos seus anjos para ministrar aos herdeiros da salvação, conforme está escrito em Hebreus, versículo 14. E então você pede especificamente que Miguel Arcanjo seja enviado para lutar pela sua família. Essa oração precisa ser feita com fé, acreditando que Deus ouve e responde. Precisa ser feita com autoridade espiritual, porque você é filho de Deus e tem direitos no reino celestial. Precisa ser feita com persistência, porque algumas batalhas não são vencidas em um dia, mas requerem perseverança e determinação até a vitória completa se manifestar. Diga comigo, em voz alta e com fé, esta primeira oração poderosa que vai começar a mudar a atmosfera espiritual sobre a sua família agora. Repita essa oração em voz alta, deixando que cada palavra penetre profundamente no seu espírito e suba como incenso até o trono de Deus. Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu venho até Ti agora, em nome de Jesus Cristo, reconhecendo que Tu és o único Deus verdadeiro e que todo poder e autoridade pertencem a Ti. Pai amado, eu clamo hoje pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus descendentes, por todos aqueles que estão sob a minha cobertura espiritual. Tu vês as batalhas que estamos enfrentando. Tu conheces os ataques invisíveis que têm vindo contra nós. Tu sabes das estratégias do inimigo para destruir aqueles que amo. Senhor, assim como enviaste Miguel Arcanjo para lutar por Israel, eu peço agora que envies este poderoso guerreiro celestial para batalhar pela minha casa. São Miguel Arcanjo, príncipe das hostes celestiais, eu te invoco em nome de Jesus Cristo, sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso, para que venhas lutar pela minha família. Expulsa todo demônio que tem assediado meus filhos, quebra toda corrente espiritual que tem mantido minha casa em opressão. Destrói toda a fortaleza das trevas que tem tentado destruir aqueles que eu amo. Protege meus filhos de todo mal, de toda influência maligna, de todo perigo visível e invisível. Cobre minha casa com teu escudo celestial, para que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Eu decreto agora, com fé, que minha família está sob a proteção divina, guardada pelos anjos do Senhor, e que nenhum poder das trevas prevalecerá contra nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você sente o que acabou de acontecer no mundo espiritual. Enquanto você fazia essa oração, algo mudou, algo se moveu. E se você tem sensibilidade espiritual, você percebeu que a atmosfera ao seu redor ficou diferente, porque quando um filho de Deus ora com autoridade e fé, os céus se movimentam, os anjos se posicionam, e o que estava travado começa a se desatar. Não é emoção vazia, não é autossugestão, é a realidade do reino de Deus, operando a partir de uma oração genuína. Mas não pense que a guerra acabou com uma oração apenas, porque eu preciso te ensinar algo que muitos cristãos não entendem e que os mantém em derrota constante. Oração é um estilo de vida, não um evento isolado. Você não pode esperar que uma oração feita uma única vez resolva tudo, enquanto você volta a viver negligenciando a vida espiritual. Enquanto você volta a permitir que coisas contaminadas entrem na sua casa, enquanto você volta a deixar brechas abertas para o inimigo trabalhar. A oração que você acabou de fazer precisa se tornar parte da sua rotina diária. Toda manhã você deveria estar consagrando sua família a Deus. Toda manhã você deveria estar colocando seus filhos debaixo da proteção divina. Toda manhã você deveria estar invocando os anjos do Senhor para montar guarda sobre aqueles que você ama. O salmista Davi conhecia bem essa realidade da proteção angelical. E no Salmo 91, ele escreveu palavras que deveriam ser decoradas e declaradas por todo pai e toda mãe cristã diariamente.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. E então vem uma promessa específica sobre os anjos no versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você entende o que isso significa? Quando você está habitando no esconderijo do Altíssimo, quando você está vivendo uma vida de intimidade com Deus, quando você está debaixo da cobertura espiritual estabelecida pela obediência à palavra, Deus ordena aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. E essa ordem inclui Miguel Arcanjo, inclui os guerreiros celestiais, inclui todo o exército invisível que trabalha a favor daqueles que amam ao Senhor. Mas aqui está o problema. Muitos cristãos querem a proteção sem a consagração. Querem os anjos trabalhando, mas não querem largar o pecado. Querem que Deus lute por suas famílias, mas não querem ser exemplo dentro de casa. Não querem estabelecer um altar familiar. Não querem ensinar os filhos no caminho do Senhor. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Será que você tem realmente habitado no esconderijo do Altíssimo ou tem apenas visitado Deus aos domingos? Será que sua casa está consagrada ao Senhor? Ou você tem permitido que coisas que desagradam a Deus entrem e se estabeleçam ali? Será que você tem sido o líder espiritual que Deus chamou você para ser? Ou tem negligenciado a responsabilidade de edificar sua família sobre a rocha que é Cristo? Essas perguntas podem doer, podem incomodar, mas o Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você. Ele não está te condenando, ele está te chamando para um nível mais alto de compromisso e autoridade espiritual, porque existe um propósito gigantesco sobre sua família que o inimigo está desesperadamente tentando impedir, e Deus precisa que você acorde para a realidade dessa guerra antes que seja tarde demais. Seus filhos são sementes de destino. Eles carregam unção, eles carregam chamado, eles carregam propósito divino, e o inferno sabe disso. Por isso o ataque tem sido tão intenso, por isso as dificuldades têm sido tão frequentes, por isso parece que tudo conspira contra a paz da sua casa. Há algo mais que você precisa saber e que vai libertar você de uma culpa que talvez venha carregando há anos. Muitos pais cristãos se sentem responsáveis por tudo de errado que acontece com seus filhos. Se culpam quando os jovens se desviam. Se sentem fracassados quando as coisas não saem como esperavam. Mas eu preciso te dizer algo que o Espírito Santo quer que você entenda profundamente. Você pode fazer tudo certo e ainda assim enfrentar batalhas terríveis porque não estamos lidando apenas com escolhas humanas. Estamos lidando com guerra espiritual real, onde o inimigo tem vontade própria e estratégias próprias para atacar aqueles que são alvo do chamado de Deus. Você olha para a história de Jó e vê um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo assim ele foi duramente atacado. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, mas no final Deus restaurou tudo em dobro porque Jó permaneceu firme na fé. O ponto aqui não é te dar uma fórmula de sucesso garantido onde nada de ruim acontecerá. Se você orar direito, o ponto é te dar a certeza de que quando as batalhas vierem, e elas virão porque você vive em território inimigo neste mundo caído, você não está sozinho. Você tem recursos celestiais disponíveis. Você tem Miguel Arcanjo, designado para lutar junto com você. Você tem a promessa de que Deus jamais te abandonará ou te desamparará, conforme está em Hebreus 13, versículo 5. O apóstolo Paulo enfrentou essa realidade quando escreveu aos Efésios, que nossa luta não é contra carne e sangue. E isso significa que quando seu filho se rebela,
O problema real não é o próprio filho, mas as forças espirituais que estão trabalhando para destruir aquela vida. Quando seu casamento enfrenta crises inexplicáveis, o problema real não é apenas incompatibilidade, mas estratégias demoníacas para destruir a célula fundamental da sociedade, que é a família. Quando doenças estranhas atacam sua casa, muitas vezes o problema não é apenas biológico, mas espiritual. E você precisa discernir isso para saber como lutar. Isso não significa que você deve negligenciar tratamentos médicos ou psicológicos. Não significa que você deve ser irresponsável com as questões práticas da vida. Mas significa que você deve entender que existe uma dimensão espiritual em tudo aquilo que acontece. E até que você comece a lutar no nível espiritual com as armas espirituais, você não verá vitória completa, mesmo que tente resolver tudo no nível natural. Pense comigo. Agora sobre Jesus e como ele tratava esses assuntos. Quando trouxeram a ele um menino que tinha ataques terríveis, que se lançava no fogo e na água, que os discípulos não conseguiram curar, Jesus disse que aquele tipo de demônio só saía com oração e jejum, conforme registrado em Mateus 17. Ele estava ensinando algo crucial. Existem níveis diferentes de batalha espiritual, e algumas vitórias requerem um nível mais profundo de consagração e autoridade espiritual. Quantos pais estão desesperados hoje, tentando ajudar filhos que parecem estar sendo destruídos por algo invisível, levando para psicólogos, psiquiatras, tentando todas as terapias disponíveis, e nada funciona porque a raiz é espiritual e requer intervenção espiritual? Eu não estou dizendo que você deve abandonar a ajuda profissional. Estou dizendo que você precisa adicionar a dimensão espiritual à equação. Precisa começar a guerrear no nível correto. Precisa invocar o poder de Deus e seus anjos para lutarem junto e com você nessa batalha pela vida dos seus filhos. A realidade é que estamos vivendo dias extremamente difíceis para se criar filhos nos caminhos do Senhor. Dias onde a cultura é agressivamente anticristã, onde a mídia trabalha constantemente para destruir valores bíblicos, onde a educação secular muitas vezes contradiz frontalmente a palavra de Deus, onde a tecnologia expõe as crianças a horrores que deveriam estar protegidos até a vida adulta. São Miguel Arcanjo está disponível para lutar contra essas influências espirituais malignas que operam através desses sistemas, mas você precisa invocá-lo, precisa orar especificamente, precisa exercer sua autoridade espiritual como pai ou mãe, debaixo da cobertura de Deus. O profeta Joel falou sobre um tempo onde o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, onde filhos e filhas profetizariam. E creio que estamos nesse tempo, mas também estamos no tempo onde o inimigo está fazendo seu último e mais furioso ataque contra as famílias, porque ele sabe que seu tempo está acabando. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma, ela vem direto do coração de Deus. Se você chegou até aqui, não foi acaso, foi o Espírito Santo que te trouxe. Foi Deus dizendo que tem algo mais para a sua família. Tem vitória preparada, tem restauração esperando, tem libertação disponível, mas você precisa se posicionar espiritualmente, precisa assumir seu lugar como guardião espiritual da sua casa, precisa começar a usar as armas que Deus te deu. Paulo, em Efésios 6, lista essas armas: cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E além de tudo isso, ele manda orar em todo tempo no Espírito. Você está usando essas armas diariamente ou está tentando lutar batalhas espirituais com recursos naturais? Você pode até conseguir ter disciplina, estabelecer regras, criar limites, e tudo isso é importante. Mas se você não adicionar a dimensão espiritual, se você não orar,
Se você não invocar a proteção celestial, você estará lutando com uma mão amarrada nas costas. O coração de Deus por você e sua família é tão imenso que Ele não mediu esforços para garantir que você tivesse todos os recursos necessários para vencer. Ele deu seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você, pagando o preço dos seus pecados e abrindo caminho para que você tivesse acesso direto ao Pai. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em você, te guiar, te consolar, te ensinar, te dar poder sobrenatural para viver uma vida que agrada a Deus. E Ele colocou à sua disposição todo um exército celestial comandado por guerreiros poderosos, como Miguel Arcanjo, para lutar ao seu lado contra as hostes da maldade. Você percebe quanta provisão existe? Você entende que não há desculpa para viver em derrota quando Deus te deu tudo o que você precisa para vencer? O problema não é falta de recursos celestiais. O problema é falta de conhecimento sobre esses recursos, ou falta de disposição para usar esses recursos da forma correta. Agora eu quero que você pare tudo novamente, coloque a mão no coração e vamos fazer juntos uma segunda oração ainda mais poderosa, uma oração de entrega total, de consagração profunda, onde você vai liberar sua família completamente nas mãos de Deus e pedir que Miguel Arcanjo estabeleça um cerco de proteção ao redor daqueles que você ama. Toque seu coração agora e se conecte com Deus, deixando que Ele veja tudo aquilo que você tem guardado, todos os medos, todas as angústias, todas as preocupações que têm roubado sua paz e sua alegria. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem. Ore assim comigo, com intensidade e verdade. Pai Celestial, Deus de toda graça e misericórdia, eu venho diante do teu trono com o coração quebrantado, mas cheio de fé, reconhecendo que tu és o único que pode salvar, restaurar e proteger minha família. Senhor Jesus Cristo, eu te entrego agora cada um dos meus filhos, cada pessoa que está debaixo da minha responsabilidade espiritual. Eu confesso que muitas vezes tentei fazer tudo na minha própria força, tentei controlar situações que só tu podes controlar, carreguei fardos que deveriam estar sobre teus ombros. Perdoa-me, Senhor, por ter negligenciado a vida espiritual da minha casa, por ter permitido brechas que o inimigo usou para atacar aqueles que amo. Eu decreto hoje um novo começo, uma nova aliança espiritual sobre minha família. Espírito Santo, aviva o altar. Da minha casa, faz da minha residência um lugar de oração, adoração e presença divina. São Miguel Arcanjo, Príncipe glorioso das hostes celestiais, eu te invoco solenemente em nome de Jesus Cristo para que tomes posição sobre minha casa. Estabelece um cerco angelical que nenhum demônio consiga atravessar. Protege meus filhos quando saem de casa. Guarda seus passos. Preserva suas mentes de toda corrupção, seus corações de toda maldade, seus corpos de todo perigo. Onde há rebelião, traz submissão ao Espírito Santo. Onde há vício, traz libertação sobrenatural. Onde há enfermidade, traz cura divina. Onde há medo, traz paz que excede todo entendimento. Onde há confusão, traz clareza e sabedoria celestial. Eu decreto que minha família servirá ao Senhor, que meus filhos cumpririam o destino profético estabelecido antes da fundação do mundo, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, eu me comprometo hoje a ser o líder espiritual que tu me chamaste para ser, a orar todos os dias pela minha família, a manter minha casa consagrada, a ensinar meus filhos nos teus caminhos. Dá-me graça, dá-me força, dá-me sabedoria para essa missão sagrada. E tu, Miguel Arcanjo, não te afastes de nós, luta por nós como lutaste no céu contra o dragão. Expulsa toda força maligna que tenta destruir aqueles que Deus me confiou.
Eu declaro vitória total em nome de Jesus Cristo. Eu declaro restauração completa. Eu declaro proteção divina ativada agora sobre minha casa. Amém e amém. Filho de Deus, filha do Altíssimo, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual, enquanto você fazia essa oração com fé e autoridade. Os anjos de Deus se movimentaram. Miguel Arcanjo recebeu a ordem celestial para trabalhar em favor da sua família. Correntes invisíveis foram quebradas, fortalezas demoníacas foram abaladas, e o que estava travado começou a se mover na direção da sua vitória completa. Mas agora vem a parte mais importante de todas: perseverar. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 9, que não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Muitos cristãos oram, declaram, profetizam, mas desistem na primeira dificuldade, na primeira batalha mais intensa, no primeiro sinal de que as coisas não estão mudando no tempo que eles achavam que deveria mudar. Não seja esse cristão. Seja como aquela viúva importuna da parábola de Jesus, que não desistiu de buscar justiça até que o juiz atendesse seu pedido, não porque o juiz era bom, mas porque ela foi persistente. Se uma viúva sem recursos conseguiu vitória pela persistência, quanto mais você que tem o Deus Todo-Poderoso do seu lado, quanto mais você que tem Miguel Arcanjo e hostes celestiais lutando por você. A jornada de proteção da sua família não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando, porque agora você tem conhecimento. Agora você tem entendimento de como o mundo espiritual opera. Agora você sabe que pode e deve invocar os anjos de Deus para trabalharem em favor daqueles que você ama. Todos os dias, quando você acordar, antes mesmo de começar suas atividades, consagre sua família a Deus. Coloque seus filhos debaixo do sangue de Jesus. Invoque a proteção angelical, especialmente de Miguel Arcanjo, sobre cada membro da sua casa. Quando seus filhos saírem para a escola, trabalho, onde quer que seja, faça uma oração rápida pedindo que os anjos do Senhor os acompanhem e os protejam de todo mal. Quando você perceber ataques espirituais, seja através de pesadelos, seja através de comportamentos estranhos, seja através de situações inexplicáveis, não entre em pânico, entre em oração, exerça sua autoridade espiritual, repreenda as trevas em nome de Jesus, invoque Miguel Arcanjo para lutar por você e confie que Deus está no controle mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Você pode tentar ignorar tudo isso que foi dito aqui hoje. Pode fechar esta mensagem e voltar para a sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas o Espírito Santo que habita em você não vai te deixar em paz. Porque Ele trouxe você até aqui por um propósito. Ele revelou essas verdades para você, não como informação teológica interessante, mas como estratégia de guerra para salvar sua família. Este é seu momento Kairos, o tempo determinado por Deus, onde você decide se vai continuar lutando na sua própria força e falhando, ou se vai começar a lutar com os recursos celestiais e vencendo. A escolha é sua, e o Senhor está esperando sua resposta. Seus filhos estão contando com você sem nem saberem. O futuro da sua linhagem depende das decisões espirituais que você toma hoje. E Deus está estendendo sua mão agora, dizendo: venha, aprenda a guerrear do jeito certo, aprenda a usar meus recursos, aprenda a invocar meus anjos, e você verá que nenhuma batalha é grande demais quando você luta ao meu lado. O testemunho de vitória já está sendo preparado nos céus para sua família. A transformação que você tanto almeja já está sendo liberada no mundo espiritual, mas precisa manifestar no natural, através da sua cooperação, da sua fé ativa, da sua persistência em oração.
Miguel Arcanjo está posicionado. Os anjos estão aguardando ordens. O Espírito Santo está te capacitando. Jesus Cristo está intercedendo por você à direita do Pai. E Deus está dizendo que é tempo de vitória, é tempo de libertação, é tempo de ver sua glória manifestada na sua casa de uma forma que você nunca viu antes. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você enquanto lia estas palavras se apague pelo esquecimento ou pela negligência. Mantenha esse fogo aceso através da oração diária, da leitura da palavra, da comunhão constante com Deus. E você verá milagres acontecendo. Você verá filhos sendo restaurados. Você verá casamentos sendo salvos. Você verá doenças sendo curadas. Você verá o impossível se tornando realidade pela intervenção sobrenatural de Deus. Agora pare por um momento e reflita comigo sobre tudo aquilo que foi revelado até aqui, porque o Espírito Santo quer gravar profundamente no seu coração algumas verdades que podem literalmente salvar sua família da destruição que o inimigo planejou. Pense em quantas vezes você se sentiu sozinho nessa batalha, achando que era só você contra o mundo, só você contra as circunstâncias impossíveis, só você tentando segurar sua família enquanto tudo conspirava para desmoronar. Você carregou tanto peso nos seus ombros, tanto medo no coração, tanta angústia na alma, e muitas noites você chorou escondido, porque não queria que ninguém visse sua dor, não queria admitir que estava perdendo a guerra pela sua casa. Mas o que Deus revelou hoje é que você nunca esteve sozinho, nem por um segundo. Porque enquanto você lutava no natural, incapaz de ver além do que seus olhos físicos podiam enxergar, havia todo um exército celestial posicionado ao seu redor. Havia anjos poderosos esperando apenas que você os invocasse. Havia Miguel Arcanjo pronto para entrar em ação, mas aguardando sua autorização em oração. A batalha não foi perdida porque você era fraco. A batalha estava difícil porque você estava tentando vencer com metade dos recursos que Deus colocou à sua disposição. Você estava lutando apenas no nível natural, esquecendo que existe uma dimensão espiritual onde a verdadeira guerra acontece e onde a vitória é conquistada. Quantos pais e mães, neste exato momento, estão assistindo seus filhos se afundarem em vícios que parecem impossíveis de quebrar, vendo jovens promissores sendo destruídos pelas drogas, pelo alcoolismo, pela pornografia, por relacionamentos abusivos. E esses pais oram, jejuam, buscam ajuda profissional, tentam de tudo, mas nada parece funcionar e eles começam a perder a esperança. Você que está lendo isso agora, talvez seja exatamente essa sua história. Talvez você esteja nesse momento de desespero total, onde já não sabe mais o que fazer, onde já tentou todas as estratégias humanas e nenhuma resolveu, onde já conversou 1000 vezes, já chorou 1000 lágrimas, já fez 1000 orações e parece que os céus estão fechados para você. Mas eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente sua perspectiva. O problema não é que Deus não está ouvindo. O problema não é que suas orações não têm poder. O problema é que você tem orado de forma genérica, quando deveria estar orando de forma específica e estratégica. Você tem pedido para Deus agir, mas não tem invocado os recursos celestiais específicos que Ele disponibilizou exatamente para esse tipo de batalha. É como ter um exército inteiro ao seu dispor, mas lutar sozinho porque você não sabia que poderia chamar reforços. É como ter acesso a armas poderosas, mas lutar com as mãos vazias porque ninguém te ensinou que essas armas existiam e como usá-las. São Miguel Arcanjo não é uma figura decorativa da fé cristã. Não é apenas um personagem bíblico interessante sobre o qual fazemos estudos teológicos. Ele é um guerreiro ativo, poderoso, temido pelo inferno, designado por Deus para lutar nas batalhas mais difíceis que as famílias enfrentam.
Quando a Bíblia diz, em Apocalipse 12, que houve uma guerra no céu e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, não está falando de uma guerra simbólica ou metafórica. Está descrevendo uma batalha real, onde o próprio Satanás foi derrotado e expulso do céu pela força e autoridade desse príncipe celestial. Esse mesmo poder que derrotou o diabo nos lugares celestiais está disponível para derrotar as forças demoníacas que estão atacando sua família hoje, mas você precisa entender que, assim como no exército natural, os soldados não entram em ação sem ordens dos seus comandantes, os anjos não agem sem que haja oração, sem que haja invocação, sem que haja autorização espiritual daqueles que têm autoridade na terra. Deus estabeleceu um princípio de cooperação entre o céu e a terra, onde Ele age em resposta à nossa fé expressa em oração. E quando você aprende a orar corretamente, quando você invoca Miguel Arcanjo com fé e autoridade espiritual, você literalmente ativa forças celestiais que começam a trabalhar em favor da sua causa. Pense comigo agora sobre todos aqueles momentos em que você sentiu que estava perto de ter uma vitória, mas algo no último momento destruiu tudo. Como se houvesse uma força invisível trabalhando para sabotar qualquer progresso que sua família começava a fazer. Seu filho estava melhorando, mas de repente teve uma recaída terrível. Seu casamento estava se restaurando, mas uma briga inexplicável destruiu tudo novamente. Sua situação financeira estava começando a se estabilizar, mas uma crise inesperada jogou tudo para baixo outra vez. Você acha que isso é coincidência? Você acha que é apenas azar ou má sorte? Filho de Deus, filha do Altíssimo, isso é estratégia demoníaca, são forças espirituais que trabalham incansavelmente para impedir que sua família entre na plenitude daquilo que Deus preparou, porque o inimigo sabe que se sua casa for estabelecida firmemente sobre a rocha que é Cristo, se seus filhos cumprirem o destino profético que está sobre eles, se sua família se tornar uma fortaleza espiritual de onde o reino de Deus avança, isso causará danos irreparáveis aos planos das trevas. Por isso o ataque é tão intenso, por isso as batalhas parecem tão impossíveis, por isso o inimigo não descansa em tentar destruir tudo aquilo que você construiu com tanto sacrifício e tanto amor. Mas agora você sabe o que fazer, agora você tem a revelação que faltava, agora você entende que pode e deve invocar Miguel Arcanjo para guerrear ao seu lado. Imagine a cena no mundo espiritual quando você faz essa oração com fé verdadeira. Os demônios que estavam confortavelmente estabelecidos na sua casa, pensando que você não tinha como expulsá-los, de repente veem as portas do céu se abrindo e um exército de anjos comandados por Miguel descendo com autoridade divina para tomar de volta o território que foi roubado. O terror que toma conta das hostes demoníacas quando elas percebem que não estão mais lutando apenas contra um ser humano limitado, mas contra o poder do Deus Altíssimo manifestado através dos seus guerreiros celestiais. As correntes invisíveis que mantinham seus filhos presos começam a se quebrar. As fortalezas mentais que pareciam impossíveis de derrubar começam a ruir. As opressões espirituais que roubavam a paz da sua casa começam a ser expulsas uma por uma. E você começa a ver mudanças reais, tangíveis, sobrenaturais acontecendo diante dos seus olhos. Reflita também sobre a responsabilidade que Deus colocou sobre seus ombros como pai ou mãe, como líder espiritual da sua família. Muitos cristãos querem que Deus faça tudo enquanto eles permanecem passivos. Querem a proteção divina, mas não querem pagar o preço da consagração. Querem ver filhos salvos, mas não querem estabelecer um altar de oração em casa. Querem vitória, mas não querem guerra. Isso não funciona assim no reino de Deus. Você foi chamado para ser um sacerdote no lar. Alguém que intercede, alguém que se coloca na brecha entre sua família e as forças das trevas.
Alguém que não permite que o inimigo entre e se estabeleça dentro da sua casa. Quando Josué declarou que ele e sua casa serviriam ao Senhor, ele não estava fazendo uma afirmação vazia, ele estava tomando uma posição espiritual, estabelecendo uma aliança, declarando guerra contra tudo aquilo que tentasse desviar sua família dos caminhos de Deus. Você precisa fazer o mesmo, precisa tomar essa posição firme onde você declara que sua casa pertence a Deus, que seus filhos cumpririam o propósito divino, que nenhuma arma forjada contra sua família prosperará, porque você está debaixo da cobertura do Altíssimo e invocou os anjos de Deus para montar guarda ao redor daqueles que você ama. Mas essa posição precisa ser acompanhada de ação consistente, não pode ser apenas uma declaração emocional feita em um momento de empolgação espiritual que depois é esquecida quando a rotina volta. Todo dia você precisa renovar essa consagração. Todo dia você precisa orar pela sua família. Todo dia você precisa invocar a proteção angelical. Todo dia você precisa declarar as promessas de Deus sobre sua casa. É nessa consistência, nessa persistência, nessa fidelidade diária que a vitória se estabelece de forma permanente. O inimigo não desiste fácil. Ele vai tentar várias vezes voltar, vai procurar brechas, vai esperar você relaxar na vigilância espiritual para atacar novamente. Mas se você mantiver sua guarda alta, se continuar orando sem cessar, como Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses 5, se permanecer firme na fé, como Pedro instruiu em 1 Pedro 5, você não só verá a vitória, mas a manterá ao longo dos anos e das gerações. Pense também em como sua vida de oração vai mudar a partir de agora. Antes você orava de forma genérica, apenas pedindo para Deus abençoar sua família, pedindo proteção de maneira vaga, sem realmente entender os mecanismos espirituais envolvidos na batalha. Agora você pode orar com precisão cirúrgica, pode identificar especificamente onde o inimigo está atacando e invocar especificamente os recursos celestiais adequados para aquela situação. Seu filho está sendo atacado com tentações de drogas? Ore invocando Miguel Arcanjo para cortar toda a influência demoníaca, para quebrar toda a fortaleza mental, para enviar anjos que ministrem libertação. Sua filha está sendo bombardeada com pensamentos de depressão e suicídio. Ore invocando os anjos de Deus para destruir toda a opressão espiritual, para trazer luz onde há trevas, para ministrar paz e esperança onde há desespero. Seu casamento está sob ataque com brigas constantes e incompreensões? Ore invocando proteção angelical sobre o relacionamento, pedindo que Miguel expulse todo espírito de discórdia, todo demônio que trabalha para criar divisão entre você e seu cônjuge. A especificidade na oração é poderosa, porque demonstra que você não está apenas repetindo palavras religiosas, você está realmente engajado em guerra espiritual estratégica. Você entende o campo de batalha e sabe exatamente onde precisa de reforços celestiais. Jesus ensinou sobre oração específica quando disse para pedirmos e receberíamos, buscarmos e acharíamos, batermos e a porta seria aberta. Ele não estava falando de orações genéricas e vagas, estava ensinando sobre pedir coisas específicas com fé de que Deus ouve e responde. Quando você combina essa especificidade com o conhecimento de que pode invocar Miguel, arcanjo e as hostes angelicais para lutarem ao seu lado, sua vida de oração alcança um nível completamente novo de eficácia e poder. Reflita também sobre o quanto sua fé precisa crescer para sustentar esse novo nível de guerra espiritual. Não é suficiente apenas saber intelectualmente que anjos existem e que você pode invocá-los. Você precisa crer de verdade, com uma fé que não vacila mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando há
Batalha fica mais intensa antes de você ver a vitória se manifestar. Hebreus 11 define fé como a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não vemos, e é exatamente esse tipo de fé que você precisa desenvolver. Você precisa ter certeza absoluta de que quando ora invocando Miguel Arcanjo, ele recebe a ordem divina e entra em ação, mesmo que você não veja nada com seus olhos naturais. Você precisa ter convicção de que no mundo espiritual as batalhas estão sendo travadas e vencidas, mesmo que no natural ainda pareça que nada mudou. Essa fé que se mantém firme, apesar das aparências contrárias, é o tipo de fé que move montanhas, que abre portas impossíveis, que traz milagres do céu para a terra. E quando você finalmente vir as respostas chegando, quando começar a testemunhar as mudanças sobrenaturais na sua família, quando perceber que seus filhos estão sendo transformados de maneiras que apenas Deus poderia fazer, não se esqueça de dar toda a glória a Ele. Não se esqueça de que foi o poder de Deus operando através de Miguel Arcanjo e das hostes angelicais que trouxe a vitória. Não foi sua própria força ou sabedoria. A humildade é essencial para manter as vitórias conquistadas, porque o orgulho abre portas para o inimigo voltar. Quando você permanece humilde, reconhecendo que tudo vem de Deus, que você é apenas um instrumento nas mãos dele, que a glória pertence somente ao Senhor, você mantém uma cobertura espiritual sobre sua vida e sobre sua família que impede que as forças das trevas encontrem brechas para atacar novamente. Pense também no legado que você está construindo, não apenas para seus filhos, mas para as gerações futuras da sua família. Quando você aprende a guerrear espiritualmente da forma correta, quando você estabelece sua casa como uma fortaleza de oração e consagração, quando você ensina seus filhos a invocarem a proteção de Deus e seus anjos, você não está apenas salvando uma geração, está estabelecendo um padrão espiritual que continuará através das gerações que ainda virão. Seus netos viverão sob a cobertura espiritual que você estabeleceu hoje. Seus bisnetos colherão os frutos das sementes de fé que você está plantando agora com suas orações. O inimigo trabalha através de gerações para estabelecer maldições e padrões destrutivos que passam de pai para filho. Mas você pode quebrar esses ciclos malignos e estabelecer no lugar deles bênçãos geracionais que fluirão através da sua linhagem por décadas e séculos. É uma responsabilidade tremenda, mas também um privilégio incrível ser aquele que muda o destino espiritual de toda uma descendência. Quantas famílias hoje estão colhendo as consequências de gerações que negligenciaram a vida espiritual, que não oraram, que não ensinaram seus filhos nos caminhos do Senhor, que permitiram que o inimigo estabelecesse fortalezas que agora parecem impossíveis de derrubar? Você tem a oportunidade de ser diferente, de ser aquele que interrompe os ciclos de destruição e estabelece novos padrões de vitória. Não é fácil, não acontece da noite para o dia, requer sacrifício e dedicação, mas vale infinitamente a pena quando você vê sua família sendo transformada pelo poder de Deus, quando você testemunha filhos que estavam perdidos sendo restaurados, quando você experimenta a paz e a alegria de uma casa estabelecida sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Miguel Arcanjo não é apenas um ajudador para suas batalhas presentes. Ele é um guardião que pode proteger sua linhagem através das gerações, se você estabelecer essa cobertura espiritual agora. Então hoje, neste momento específico, onde Deus falou ao seu coração através desta mensagem, você tem uma escolha clara diante de você.
Você pode fechar isso e voltar para a forma antiga de viver, tentando resolver tudo na sua própria força, lutando batalhas espirituais sem as armas adequadas, vendo sua família continuar sofrendo ataques sem saber como se defender. Ou você pode tomar a decisão de mudar completamente sua abordagem, de começar a guerrear do jeito certo, de invocar Miguel Arcanjo e as hostes celestiais para lutarem ao seu lado, de estabelecer sua casa como um território sagrado onde o inimigo não tem permissão para entrar e destruir. A escolha é sua, mas saiba que essa decisão determinará não apenas seu futuro, mas o futuro de todos aqueles que você ama, de seus filhos, de seus netos, de gerações que ainda nem nasceram, mas que serão impactadas pelo que você decidir hoje. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por outras famílias, Ele pode fazer pela sua. Aqueles testemunhos poderosos que você ouviu de pessoas que viram filhos sendo libertados das drogas, casamentos sendo restaurados do divórcio, doenças terminais sendo curadas sobrenaturalmente, não são privilégios de alguns escolhidos especiais. São manifestações do poder de Deus disponíveis para todos que creem e agem em fé. O mesmo Miguel Arcanjo que lutou por aquelas famílias pode lutar pela sua. O mesmo poder que trouxe vitória para eles pode trazer vitória para você. Mas você precisa dar o primeiro passo de fé. Precisa começar a orar. Precisa invocar essa proteção celestial. Precisa se posicionar espiritualmente e declarar que sua casa servirá ao Senhor, não importa o que aconteça. Se essa mensagem falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não guarde só para você. Compartilhe com quem você ama. Porque talvez essa seja a resposta que o coração de alguém espera. Talvez seja a chave de libertação que uma família desesperada está buscando. Talvez seja o instrumento que o Espírito Santo quer usar através de você para alcançar outras vidas. Seja luz na vida de alguém hoje, seja canal de bênção, seja portador de esperança para aqueles que estão desanimados e cansados de lutar sozinhos. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.